Nessa edição, vamos tratar também da cultura brasileira de expandir gastos públicos em final de mandato e suas consequências, e das eleições americanas e o papel do Big Money nelas. Antes, a apresentação dos participantes da nossa roda nesse momento, começando aqui comigo, na minha direita, Samuel Pessoa, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, chefe de pesquisa do Julius Baer no Brasil. Samuel, muito obrigado pela disposição de estar conosco no nosso Boa Noite a você. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Daniel Rittner em Brasília, boa noite, Daniel. Thaís, querida, Caio, meu parceiro aqui à esquerda no estúdio, na Avenida Paulista. O governo emitiu sinais hoje de que chegou a um acordo sobre um pacote de revisão de gastos públicos. Faltam detalhes que ajudem a convencer, em geral, as pessoas que diminuir o ritmo de crescimento da dívida é essencial. A reportagem é de Luciana Amaral. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que chegou a um entendimento com a Casa Civil sobre o plano de cortes. De acordo com o ministro, uma parte das medidas vai precisar de uma proposta de emenda à Constituição. Por isso, os planos de corte nos gastos passam, no momento, por uma fase de análise jurídica antes de iniciar o diálogo com o Congresso Nacional. Apesar da pressão do mercado para a divulgação das propostas, o governo diz que não tem prazo para detalhar as medidas. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. Então a ideia é fazer com que as partes não comprometam o todo. E o arcabouço tenha sustentabilidade de médio e longo prazo. O plano apresentado por Haddad ao presidente Lula prevê colocar todas as emendas parlamentares sob o limite de gastos do arcabouço fiscal, além de aumentar a economia de despesas entre 10 e 20 bilhões com um novo pente fino nos benefícios sociais. Outro foco da Fazenda é o Fundeb, o fundo que complementa despesas com educação. A ideia é também incluí-lo na regra fiscal, o que ajudaria o governo a fechar as contas no final do ano. O programa Pé de Meia, que dá uma bolsa para alunos do ensino médio da rede pública não pararem de estudar, também entraria nos custos financiados pelo fundo. O objetivo da equipe econômica é fortalecer o arcabouço fiscal, incluindo nas regras o máximo de despesas que hoje estão fora do limite de gastos permitido. O mercado, por sua vez, resolveu entrar em compasso de espera. Nessa quarta-feira, bolsa e dólar fecharam praticamente estáveis. Samuel Pessoa, você tem sido nosso convidado aqui, a gente sempre discute política fiscal, o gancho, como a gente fala na gíria jornalística hoje, é um estudo do qual você participou pelo blog do Híbrido, da Fundação Getúlio Vargas, que trata da cultura política brasileira de expandir gastos fiscais durante o ciclo eleitoral, especificamente. Quando um governo vai chegando no final, ele abre a bolsa e deixa para o outro o abacaxi. As conclusões às quais vocês chegaram são, de certa maneira, contraintuitivas. Elas dizem que não foi tão ruim assim o que o atual governo pegou? Sim, a gente faz as contas direitinho. Para fazer essas contas, tem que olhar o dado do superávit primário estrutural, que é produzido pela Instituição Fiscal Independente, que mostra que Paulo Guedes legou um leve superávit, mas tem os gastos encobertos, restos a pagar, que são deixados de um governo para o outro, precatórios, teve até a emenda condicional dos precatórios, mas tem que fazer uma conta direitinho, ver o que foi que a Justiça produziu de precatórios no quadriênio que foram pagos. Quando a gente faz todas essas contas, de fato o governo anterior deixou uma situação que é ligeira, era meio ponto percentual melhor do que ele legou, do que ele pegou do governo anterior. E o governo anterior, Dilma II Temer, também melhorou um pouquinho em relação ao que pegou de Dilma I. O buraco grandão foi feito lá no Dilma I, isso a gente já sabia, né? O que a gente não sabia... Só os números, só para ilustrar a nossa audiência. A Dilma deixou para o sucessor dela 3,5% do PIB como necessidade de ajuste. No estudo de vocês, Temer deixou para Bolsonaro uma necessidade de ajuste de 0,7% do PIB. E Bolsonaro entregou para Lula também uma necessidade de ajuste de 0,7% do PIB. É isso ou esse último número é um pouquinho pior? Eu acho que do Temer é um pouquinho pior. 1,2%. Você tem razão. 1,207% do Bolsonaro. Porque houve uma melhora de meio ponto. Então, é 3,5% a Dilma deixou para quem assumiu 1,2% o Temer, 0,7% Bolsonaro. Ou seja, houve melhoras incrementais, né? Isso é muito positivo.
A gente tem que criar uma cultura no Brasil que, independente do grupo político, esquerda, direita, quem entra, quem sai, quem sai tem que legar para o seu sucessor uma situação melhor do que pegou e assim sucessivamente o país vai melhorando. E, infelizmente, lá no primeiro mandato da presidente Dilma, houve uma deterioração gigantesca. É isso? O gancho que eu acho interessante a gente fazer aqui é, primeiro, o ministro Fernando Haddad, diz muito, ele justifica a piora fiscal de 2023 para cá como a herança que ele teria recebido do governo Bolsonaro, e tem uma dificuldade enorme, pelo menos até agora não fez isso, de admitir aquilo que eles mesmos provocaram de piora fiscal. Houve um aumento de gastos. Tem um número do estudo, Samuel, que me impressiona muito, que o aumento, a despesa de dinheiro que chegou na praça, mais de 340 bilhões de reais. Quer dizer, a gente consegue entender por que o consumo das famílias cresce muito, por que o PIB está acima de todas as expectativas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa dificuldade do governo atual de assumir os erros que eles provocaram. Que erros foram esses e quanto custa para o Brasil essa resistência em assumir a responsabilidade pelo que fez? Olha, o que aconteceu é que, o presidente Bolsonaro é uma pessoa polêmica, para dizer o mínimo, e isso gerou um clima na transição política que todos os males do país eram devidos a Bolsonaro e que a herança fiscal, em particular, era uma tragédia. A gente que conhece os números, eu já sabia lá atrás que a herança fiscal do Paulo Guedes não era ruim, mas se criou esse clima para se fazer uma PEC da transição que aumentou em muito o gasto público, uns 170 bilhões. Havia discussão que tínhamos que manter os R$600 do programa Bolsa Família, era um programa de governo dos dois candidatos. Eu me lembro que, à época, a gente fazia conta, não só com a questão do Bolsa Família, mas o atraso no farmácia popular, a questão dos artistas, da área da cultura e dos esportes, que estavam subfinanciadas. Mas fazia conta, com 60 bi dava para resolver. Tinha que apertar o cinto bastante, tinha que negociar, tinha que fazer várias coisas. E não foi feito isso, a gente simplesmente colocou 170 bilhões de gasto e achou que ia resolver com aumento de receita. O problema é que quando a gente aprovou a PEC da transição, a gente derrubou o teto dos gastos. E junto com o teto dos gastos, nós derrubamos o novo critério de vinculação dos mínimos constitucionais com saúde e educação. Lembra, quando o Temer criou o teto dos gastos, ele também diz, agora, dado que tem o teto dos gastos, saúde e educação, os mínimos constitucionais têm que crescer com o IPCA, que é o mesmo indexador do crescimento do teto. Tinha essa preocupação de consistência interna. Ora, o Lula derrubou o marco fiscal anterior, criou o arcabouço dele, que tem méritos, tem virtudes, foi festejado por todo mundo, inclusive eu escrevi positivamente, só que, ao derrubar aquele indexador dos mínimos condicionais, passou a valer o antigo. E o antigo é toda a receita corrente líquida, toda a taxa de crescimento da receita corrente líquida, eu tenho que dar para os mínimos condicionais. Só que o arcabouço diz que o crescimento do gasto é 70% do crescimento da receita e não toda. Você tem uma despesa gigante sendo regida por uma regra diferente, além do salário mínimo, do ganho real do salário mínimo. Exatamente. Então, esses problemas agravaram muito. E a dificuldade que a gente tem hoje não vem do governo anterior. A dificuldade vem de que o governo atual trouxe de volta duas regras, que é indexar os mínimos condicionais de saúde e educação na receita corrente líquida e indexar o salário mínimo no crescimento do PIB cheio de 2 anos anterior. E essas duas regras não conversam com o arcabouço que ele mesmo aprovou. E aí tem que mexer nisso. Parece que eles vão mexer. A notícia
sugere que eles estão no caminho certo. Daniel está pedindo a palavra. Então, será que eu posso pegar esse gancho com você, Samuel? Porque quando a gente olha o médio prazo, estou falando ali de um horizonte de 4 anos, o horizonte de um mandato, a gente sabe que os gastos discricionários no orçamento estão muito comprimidos. E que entre o início e o final do governo Lula, provavelmente esses gastos discricionários vão ser reduzidos praticamente à metade. Se a gente olha um pouco mais à frente, até o final da década, a gente vai ver que o cenário é de paralisia da máquina pública, porque não vai ter mais espaço para gasto discricionário. Muito bem, existe quase um consenso de que, manter a regra atual do salário mínimo, de correção dos benefícios, é muito complicado, mas a gente sabe que o governo Lula tem baixíssima disposição de mexer nisso. Com outras alternativas, como as que a gente ouviu aqui, que estão sendo sinalizadas, mais pente fino, racionalização dos gastos, encaixar ali os gastos de emendas parlamentares na regra do arcabouço, isso é possível, é o suficiente para salvar o mínimo de gastos discricionários no orçamento? Eu acho que tem que ver os detalhamentos, mas acho que tem caminhos para você chegar pelo menos inteiro em 26. Acho que o que nós temos sobre a mesa de gasto público pela frente, o que já veio nesses primeiros 2 anos, vai ter uma arrumação de casa em 27. 27 vai ser um ano difícil, não vai ser 2015, o país não está tão desarrumado quanto estava lá em 2015, mas vai ser uma arrumação de casa, vai ser difícil. A dívida pública que o Lula vai legar para ele mesmo, para quem sucedê-lo, será 14 pontos percentuais do PIB, maior do que aquele recebeu do antecessor. O antecessor deixou para ele 72% do PIB, ele vai deixar para quem o sucedeu 86%. Então, temos o encontro marcado. Agora, se fizer essas medidas que foram anunciadas aqui, eu acho que dá para chegar em 26 e a gente vai ter que voltar a tratar desses temas em 27. Vale lembrar, Daniel, como você disse, tem essa compressão dos gastos discricionários que vai reduzir muito o espaço. Essa compressão aconteceu porque o presidente Lula decidiu voltar com a regra antiga do salário mínimo e decidiu voltar com os indexadores antigos para os mínimos condicionais de saúde e educação. Foi decisão tomada pelo atual governo. Não pode jogar culpa no anterior de coisas que você fez. É feio Samuel, isso, né, Samuel, gente? Tem uma reflexão que eu tenho tido, e você trata bastante disso, e a gente já falou sobre isso aqui também. Se o presidente Lula avaliza na íntegra tudo que o Haddad e a Simone Tebet estão propondo, ainda assim você coloca que o ajuste ficaria grande parte para 27. Mas se ele faz tudo isso, ele minimiza ou ele potencializa as chances de reeleição dele? Porque eu tenho por mim que o grande medo do Lula é justamente entrar num arroxo, para dizer uma palavra que a esquerda gosta, e cair numa impopularidade, que chega em 26 frágil, se ele fizer o que a Haddad faz. Você acha que se ele fizer o que a Haddad faz, facilita? Tem um impacto muito grande econômico a ponto da economia lhe ser mais favorável do que seria se ele não fizesse? Olha, a minha avaliação, se ele fizer o que o ministro Haddad está propondo, grossos linhas nos seus detalhes, acho que ajuda muito a reeleição dele. Porque se ele mexer nessas inconsistências, fica claro que isso acontece, o câmbio vai para 5, 5,2. O câmbio está muito fora do lugar. Eu tenho a minha conta que eu faço de câmbio de equilíbrio de longo prazo do Brasil, hoje está em 4,2. Tem o nível de... 4,20, né? 4,20, exato, 4,20. O Brasil está barato à beça, porque tem um risco imenso na questão fiscal. E questão fiscal, assim, não é uma questão técnica. Um desequilíbrio fiscal é sinal de que a sociedade não consegue internamente resolver suas querelas. Isso é péssimo, dá um sinal, no limite vira inflação, vira desorganização macro. Então, o câmbio valoriza muito, a curva de juros despenca, o cenário fica muito melhor, a chance de reeleição aumenta. Agora, eu tenho muita dificuldade em entender, porque o presidente Lula certamente é um homem inteligente, pode falar o que quiser dele, burro nunca ninguém o chamou, é um homem profundamente inteligente,
O político mais bem-sucedido que a gente tem na história desse país venceu 5 eleições presidenciais. Então, ele entende desse negócio. Sim, não fazendo o que você e grande parte dos economistas falam que tem que fazer. Então, é a minha percepção. Então, não estou falando que está errado. Estou falando que na cabeça dele, ele fala, poxa, claro, o que eu fiz para ganhar essas 5, ou 4, né? Porque uma era de oposição, de 2002, o que eu fiz para ganhar não é o que essas pessoas estão fazendo. E além do que, essas pessoas, não estou falando você, claro, não votaram em mim. Daí quero falar o que eu tenho que fazer. Não, claro, mas eu acho que ele se esquece que ele pegou com 3% de superávit primário do FHC. Com o país arrumado, né? Ele pegou um país arrumado. Ele manteve com o Palocci. Ele fez, sim, o que eu estou dizendo que tem que fazer. É que ele esquece, não sei por que ele esquece. Mas naqueles 3 anos do Palocci foi um período muito conservador. E o que ele colheu nos 5 anos seguintes, que gerou aquela popularidade de 80%, foi construído uma parte pelo FHC e uma parte por ele nos 3 primeiros anos do mandato. O que eu adoraria sentar numa mesa com ele e ouvir, falar isso para ele e ouvir o que ele tem para me dizer. Talvez seria interessante você dizer para ele o que você escreveu. Você está dizendo assim, presidente Lula, o senhor não fez escolha nenhuma, estou citando você no texto. Aliás, é um texto forte. E vocês estão preocupados com o efeito político do estudo que vocês trouxeram a público hoje. Evidentemente, vocês vão entrar no debate político, não tem como escapar dele. Porque o que você está afirmando, quando você analisa o tratamento das contas públicas ao longo desse período histórico, é que o Lula não fez escolha nenhuma, vou citar você agora novamente, ele mudou indexadores do salário mínimo e dos mínimos constitucionais em educação e saúde e não construiu espaço fiscal para acomodar esses gastos. Não fazer uma escolha em política é fazer uma escolha. O que você está dizendo, em outras palavras, Samuel, aí eu traduzo como jornalista, é que ele fez péssimas escolhas. Sim, ele está criando um problema para o país, né? O câmbio está indo para 6. Hoje a gente teve a divulgação do IGP, 1,5. Já está batendo em 5 a inflação do IGP de 12 meses. Nós vamos ter no início do ano que vem um repique inflacionário em serviços. Novo presidente do Banco Central, Gabriel Gallipo, vai continuar o ciclo de elevação de taxa de juros e a gente vai ficar nesse rame-rame, um país que não sai do lugar. Eu quero só trazer aqui a apuração do dia hoje, né? A informação que eu tenho é que é o seguinte, a tentativa principal do Haddad é trazer o máximo dos extras para dentro do arcabouço. E ele tem repetido isso. Eu quero reforçar o arcabouço. Então, pegar o Fundeb, pegar as emendas parlamentares, pegar o pé de meia, o auxílio gás e tal, trazer tudo para dentro. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego ainda não, aí que está. Está vetado pelo presidente Lula, as informações que eu tenho, é que não há a menor possibilidade dele aceitar qualquer tipo de desvinculação, ou do BPC, ou da Previdência. Ele não vai aceitar essa desvinculação. Mexer no piso constitucional, não. Agora, usar emenda parlamentar para ajudar o piso da saúde, talvez, o que daria ali algum alívio. Dá algum alívio. O que eles teriam convencido o Lula a fazer é mexer apenas na regra de acesso a benefícios como abono salarial e BPC. Aí você vê como a briga política já começou. O ministro do Trabalho, hoje, na divulgação do CAGED, que é dando ali notícias boas sobre o mercado de trabalho, disse assim, olha, se vão mexer no abono salarial e no seguro-desemprego, vão ter que me demitir, porque ninguém me consultou, então não vai fazer. E as informações que eu tenho, que a gente tem, que a imprensa está conseguindo colher, é que sim, vão mexer na regra do abono salarial. Então, a minha impressão, Samuel, é que assim, o Haddad vai conseguir correr 20%. E para fechar, William, eu ouvi de um executivo bastante experiente, ele disse o seguinte, se o Lula não apresentar uma coisa que lhe é cara, se ele não topar uma medida de ajuste que lhe é cara, como o Caio trouxe aqui, não convence o compromisso com o corte de gastos. Você está sendo elegante. A frase que o executivo lhe disse foi o seguinte, se o Haddad não aparecer com outro dedo do Lula na mão, ninguém acredita. Foi exatamente isso que eu falei, mas eu não quis repetir, eu contei para o William. Porque a frase do mercado é contundente, ela diz o seguinte, não estamos convencidos que o Lula vai arrancar na carne, é isso. Exatamente. Mas desculpem a brutalidade, mas é assim que estão vendo. Foi exatamente essa frase, o Haddad vai ter que aparecer com outro dedo do Lula. Você está convencido, Samuel, do que estão apresentando como possibilidade de tratamento das contas? Eu sempre dou o benefício da dúvida. Eu acho que
ministro Fernando Haddad tem um diagnóstico correto, ele está se esforçando. O ano passado foi um ano que ele teve um bom desempenho. Eu vejo avanços na conversa. Eu acho que o presidente está discutindo num tom que no ano passado ele não discutia. Acho que a coisa está avançando, câmbio batendo 6 assusta, a gente sabe que câmbio faz o Palácio do Planalto reagir. Qualquer governo, e é um sinal de saúde da nossa democracia. Nenhum governo gosta de inflação. Isso dá uma base boa para a gente construir outras reformas adicionais, um futuro melhor. Então, eu estou mais otimista. Eu acho que o ministro, delicadamente, aos pouquinhos, ele vai convencendo não só o presidente, mas o entorno dele. Me parece que na última reunião, Rui Costa, que tem muitas restrições a esse ajuste fiscal, já está se dobrando um pouquinho mais. Não sei, eu não estou perto de Brasília. Está correta essa minha percepção? Não, ele foi às redes sociais, acho que hoje, dando uma declaração exatamente nesses termos. E além do que, acho que o Lula observa o Haddad também como o sucessor político, Então não privilegiá-lo e não... Tem um ponto aí que precisa ser muito considerado, que é a elevação do rating brasileiro pela agência Moody's, porque o apelo de voltar a ser grau de investimento, por mais que isso possa ser contestado por um monte de gente no mercado, soa forte ali no Palácio do Planalto. O presidente se encanta com essa possibilidade. E eu acho que ele tem toda a razão. Eu fui olhar o número, O Tesouro Nacional disponibiliza um monte de dados, fui checar a parcela da dívida pública doméstica, nossa, emitida em reais, que é de detentores não residentes do Brasil. Para dar uma ideia, para a gente ter uma ideia como que, quando a gente perdeu o rating, nós fomos afetados. Conforme o Brasil foi melhorando e a gente ganhou o rating, essa parcela saiu de 1% para 21%. Da dívida pública na mão de não residentes. Quando a gente perdeu o rating, um pouco antes, uns 6 meses antes, quando já estava claro que a gente ia perder o rating, começou a cair, hoje está em 10%. Sim. Então dá para dizer com uma certa segurança que se a gente voltar a ter o grau de investimento, pelo menos uns 10% do PIB de oferta de poupança externa para carregar os títulos públicos nossos na nossa moeda, emitido na nossa jurisdição, nas nossas condições. Sem risco de crédito externo. Exatamente. É um ganho imenso. Isso vai gerar uma redução do juro interno e vai gerar uma valorização do câmbio. Então, eu entendo perfeitamente que o presidente esteja preocupado e mirando esse objetivo, ele está certo. Samuel, eu sou chato aqui que tem que parar as conversas boas para poder caber tudo no horário que a gente tem em grade de televisão. Eu queria começar por você, o agradecimento por você ter encontrado tempo para dedicar aqui ao nosso programa. Samuel Pessoa, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, chefe de pesquisa da Julius Baer no Brasil. Obrigado, boa noite, Samuel. Prazer. Aí você também está nos deixando... Eu vou, porque eu vou continuar a conversa com o Samuel aqui no corredor. Ah, que inveja. Tá bom. Boa noite para você, Thaís, Caio e Daniel.